Oi pessoal, tudo bem com vocês? A pecinha dessa semana é uma pecinha muito funcional, assim, bem feminina. Que é um porta-celular, mas que esse porta-celular, ele cabe cartões e dinheiro e o celular, tá bom? Então, eu pensei numa peça bem funcional, agora para final de ano e para outras épocas também. Certo? As medidas vão estar todas na descrição do vídeo aqui embaixo. Não vou falar as medidas durante o vídeo, vão estar todas descritas aqui. Tá bom? É só vocês cortarem de acordo com as medidas que eu vou dar. E vou mostrar como é que faz aqui a minha abinha de fechamento do meu porta-cartões, tá bom? Então, vocês vão pegar, ó, um retângulo de 19 por 12 no papelzinho. Vão cortar esse retângulo. Deixar ele quadradinho, né, retangular, na verdade, né, nessa medida. Vão achar o centro aqui, ó, fazer uma marcação, deixa eu colocar aqui, que fica mais fácil de visualizar. Vão achar aqui o centro, ó, dele. Do centro pra cá, faz uma marcação de 6 centímetros. Pro outro lado também a mesma coisa, faz essa marcação aqui. E subindo aqui, na direção da lateral, você vai subir 4 centímetros aqui, ó. E vai fazer uma outra marcação aqui. E vai ligar esses dois pontos e recortar essa pontinha. Para que essa aba ela fique com esse chanfrado aqui, certo? Quem não quiser ter esse trabalho de fazer esse moldezinho assim, e fazer do jeito da peça que eu vou ensinar, é só arredondar com o cone aqui as pontinhas, certo? Existem esses dois meios, ou então você coloca retinho, com os dois biquinhos aqui também, dá super certo, tá bom? Vai depender de vocês. Então, o retângulo da minha abinha, ela mede 19 por 12, faz a marcação do centro para cá 6, do centro para o outro lado 6, sobe 4 aqui, faz uma marcação, liga os dois pontinhos e corta essa extremidade. E aí, o nosso molde, ele vai ter esse chanfrado aqui, tá bom? Quem não quiser, arredonda os cantinhos com o cone da linha, tá bom? Então, vamos lá para o passo a passo. Então, nós vamos precisar, ó, de 1, 2, 3, 4 forrinhos, que as medidas vão estar aí. Duas partes para espelho, né, frente e costa. Já tá estruturado na manta R1. Vocês podem usar o estruturador que vocês estão acostumados. Eu só não aconselho o R2 aqui, porque vai ficar muito volumoso, o acabamento não vai ficar legal. Aqui eu tô usando uma R1 da Pegorari. E aqui a abinha, que já tá também na manta. A única parte que precisa de manta são esses três recortes. O corpo e a abinha. A abinha também já tá na manta R1. Aqui é o forrinho da aba. E aqui nós vamos precisar de 2 recortes para os bolsinhos dos cartões e das cédulas, tá bom? Que eu coloquei aqui dentro uma entretela de papel, gramatura 30, com menos 1 centímetro em toda a extensão aqui, certo? Eu diminuí 1 centímetro na parte dos bolsinhos aqui, porque a gente usa essa parte aqui para desvirar e o acabamento fica mais bonito, certo? Tanto aqui quanto aqui, ó. 1 centímetro a menos aqui, aqui e aqui um pouquinho mais. Porque aqui a gente vai refilar aqui um pouquinho ainda, certo? Já passei o ferro, já tá aqui ok. Esses dois bolsinhos aqui com a entretela, a gente vai fazer um pesponto aqui. É só fazer um pesponto aqui. Pezinho de máquina. Que no caso aqui eu tô usando o calcador de zíper. Se você estiver usando um calcador de costura reta normal, você posiciona para que ele fique bem na bordinha. Esse calcador de zíper aqui, ele é maravilhoso, gente, maravilhoso, porque a gente não precisa estar trocando, ele deixa o zíper no lugarzinho certo, ele faz um pesponto bonito, bem na bordinha, ó, do jeito que eu gosto. Então, assim, eu só troco ele para o de vivo ou para o de quilt.
O demais eu faço tudo com ele. Sou apaixonada pelo calcador de zíper da Industrial. Fiz o pés-ponto aqui, ó. Vou reservar aqui. Aqui é a nossa abinha e o forrinho. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu moldezinho aqui, ó. E vou centralizar ele aqui. Eu quero que ele fique bem no centro dessa florzinha aqui desse meu tecido. Então, ó, eu vou centralizar ele aqui e vou fazer essa marcação aqui. 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 E aqui eu tirei um retângulo um pouco maior. Eu vou subir aqui reto. E aqui também. Vou subir aqui reto. Porque eu quero a flor centralizada. Por isso que eu tô fazendo isso. E aqui. Pronto. E aqui eu venho traçar uma linha aqui também. Agora eu vou costurar em cima dessa marcação aqui que eu fiz. Depois eu vou vir com o meu forrinho, direito com direito, vou posicionar aqui, vou virar aqui do meu lado da manta e vou costurar em toda a volta, deixando a parte de cima aqui pra gente desvirar a nossa abinha, tá bom? Aqui, gente, ó, fiz a costurinha aqui, eu vou refilar aqui, tirei esse excessozinho desse cantinho, porque fica mais fácil a gente posicionar o nosso forrinho aqui. Pronto. Aqui é a nossa abinha. Agora eu vou posicionar o meu forrinho aqui, que eu tô usando aqui o mesmo tecidinho de propósito, porque eu quero que a minha abinha fique com um acabamento perfeitinho aqui nas bordinhas, certo? Quando a gente usa um tecido diferente, ele tende a aparecer, mesmo que a gente capriche, mesmo assim ele ainda aparece. Eu vou fazer uma costura aqui, ó, com retrocesso início. Vou dar essa volta e finalizar aqui com retrocesso. Vou refilar os aceiros aqui, né, o que sobra. E vou desvirar nossa peça e passar o ferro pra gente posicionar o nosso botão imantado, certo? Aqui eu tô usando a minha margem de costura, que é do meu calcador de zíper. Se vocês forem usar o calcador de reto normal, vocês utilizem a margem de costura de vocês do início ao fim. Aqui, a minha margem tá sendo essa aqui, certo? Na hora do acabamento do zíper lá, é que vocês vão diminuir um pouco, tentar encaixar bem na bordinha a costura para que o acabamento fique legal, certo? Então, aqui... Feita a costurinha, a gente refila aqui o excesso. Tira aqui o cantinho, um pouquinho do cantinho. Desse lado também, aqui também. Pronto. Refilei. A gente desvira aqui a nossa peça, ajeitando aqui os cantinhos, que ele fique bonitinho. Ajeitei os 4 cantinhos aqui para que fique bem bonito o acabamento.
Quem quiser fazer redondinho, fica à vontade. Eu vou passar o ferro nela e venho mostrar pra vocês. Ó, passei o ferro aqui na minha peça. Agora eu vou fazer um pés-ponta aqui, nessa bordinha aqui todinha. E a nossa abinha, depois de pronta, ela precisa ter exatamente 18,5 por 11 de altura. Essa sobra aqui foi uma sobra que eu deixei a mais por segurança, certo? Ela precisa ter 11 centímetros de altura, tá bom? Então, aqui eu vou fazer um pés-ponto na bordinha. Aqui uma pontinha aqui para ficar organizado aqui nosso cantinho. Pronto, fiz o pés-ponto aqui. Essa sobra aqui eu vou tirar daqui a pouco, depois que eu posicionar o meu botão. Agora, a gente acha que o nosso centro da abinha, ó, faz uma marcação aqui. No meu centro. Porque aqui eu vou posicionar o botão imantado. Essa peça, ela vai ter um botão imantado aqui como fechamento dessa aba. Se vocês forem fazer qualquer um outro fechamento, é a critério de cada um, tá bom? Então, pro meu botão, como ele vai pegar a parte do forro só, eu vou utilizar aqui um pedacinho dessa manta que sobrou do cantinho para fazer um reforço no nosso botão. Um pedacinho aqui para fazer o reforço. Ó, meu botão imantado eu tô usando aquele comum mesmo, aquele que a gente coloca com a mão, porque eu não tenho de rebite aqui. Então, o que que eu faço aqui? Eu já achei o meu centro. Eu vou vir com o meu gabarito aqui, vou posicionar aqui. E vou marcar. Aqui eu vou cortar um pouquinho. Aqui. E vou encaixar o macho aqui, né? Aquela parte que a gente chama de macho. Aqui nesse furinho. Vou colocar aqui o meu reforço. Eu vou colocar 2 reforços aqui. Vou pegar outro pedacinho de manta aqui. Eu vou colocar 2 reforcinhos aqui, 2 pedacinhos de manta. Agora eu venho com o meu gabarito, coloco aqui e abro a perninha pra fora. Esse é o meu jeito de colocar. Isso não significa que só tem esse jeito, tá? Eu me adaptei a essa maneira aqui. Essa parte aqui eu vou reservar porque ela vai na parte da frente. Agora eu já posso vir e fechar aqui em cima. Que eu vou fechar exatamente na marcação que eu fiz, da altura que ela precisa ter. Pronto. Agora, esse excesso aqui, eu vou tirar fora. Pronto. E aqui a nossa abinha tá prontinha aqui, certo? Quem quiser colocar a etiqueta aqui, já pode colocar. Eu vou colocar a mão depois, porque é uma peça pequena.
Não quero uma etiqueta grande aqui, eu quero uma etiqueta um pouquinho menor, certo? Então, essa é a parte da frente da nossa peça, a parte da aba. Aqui, ó. Nós vamos pegar agora os nossos dois bolsinhos, a base de cartões e o porta-cartões, que a gente já fez o pesponto. E aí, nós vamos afastar aqui, ó, o nosso forrinho pra trás. Nessa parte aqui é a parte que tem entretela. Vamos posicionar aqui. Esse outro a gente vai achar o centro aqui, ó. Já achei o centro. A gente vai alinhar aqui embaixo. E aqui no centro vai fazer uma marcação central aqui, como eu já fiz. Dessa marcação pra cá, nós vamos marcar exatamente 3,5. 1, 2, 3,5. Vamos fazer uma marcação aqui. Pro outro lado, a mesma coisa, 3,5, outra marcação. Dessa marcação e dessa pra lateral, as duas últimas marcações que nós vamos fazer com a margem de 6 centímetros. Daqui pra cá, 6, daqui pra cá, 6. Por quê? Porque nós temos o espaço aqui para colocar os cartões com segurança, certo? Nós vamos fazer isso. O que nós vamos fazer agora? Colocar aqui um alfinete, para ele não sair do lugar. Aqui. E vamos começar daqui dessa marcação embaixo para cima, fechando essa marcação aqui. Peraí. Eu vou colocar o alfinete na marcação que eu fiz central, porque essa é a marcação do nosso botão. Vou deixar ela aqui que fica melhor. Nós vamos começar aqui, ó. Vamos fechar com retrocesso aqui no início, subir, dar um pontinho, virar o nosso trabalho e descer e terminar aqui. Aqui e aqui, nas duas marcações que nós fizemos, ó. Certo? A do centro é a marcação do nosso botão. Daqui a pouco eu mostro. Então, eu faço assim, ó. Começo aqui, retrocesso, vou. Quando eu chegar na bordinha, eu deixo a agulha onde eu quero que ela fique, né? Bem na pontinha. Vou virar aqui, ó, na minha direção. Vou dar um ponto pra frente, vou virar novamente e vou descer bem rente a primeira costura que eu fiz. E vou finalizar com o retrocesso. Então, a minha costurinha pro meu porta-cartão, ela fica assim, ó. Ficam duas paralelas aqui bem pertinho e fica lindo o acabamento. Vou fazer isso do outro lado também. Retrocesso. Indo. Aqui, eu deixo a agulha onde eu quero que ela fique. Viro o trabalho. Dou um ponto pra frente. E desço paralela à costura que eu já fiz. Já posso tirar meu alfinete daqui. E aqui é o primeiro espaço pro meu porta-cartão já tá feito aqui. Vou fazer a mesma coisa nessa costurinha e nessa. Ó. Vou começar embaixo. Agulha posicionada. Um ponto. E desço. Pronto, do outro lado agora. Viro o trabalho, um ponto. E desço. Pronto. Dessa forma, as minhas costurinhas, elas ficam sempre juntinhas uma da outra aqui. E fica lindo o acabamento, certo? E aqui do lado de trás, ó, como eu levantei o nosso forrinho, então essas costurinhas não vão aparecer aqui no nosso
no outro bolsinho, nas costas do nosso bolsinho. Vai ficar escondidinho aqui só na entretela, certo? Agora eu venho e vou fazer uma costura aqui prendendo o forrinho só na lateral, por enquanto. Só aqui e só aqui. Pronto. Tá preso só aqui na lateral, porque aqui nós vamos colocar o nosso botão ainda, por isso não podemos fechar aqui no fundo. Certo? Agora, vamos para a próxima etapa. Vou dar uma dica aqui a vocês, para que o nosso cartão ele fique encaixadinho aqui, não fique sambando aqui espaço grande demais. Então, o que eu faço? Eu pego um cartão, tô pegando esse meu aqui, porque ele é padrão mesmo. Vou colocar aqui, que ele fique aqui na nossa bordinha, ó, abaixo da costurinha de pés-ponto, ó. Aqui. E daí, eu vou vir com a régua, ó, e vou sentir o meu cartão aqui, ó. Senti o meu cartão, eu vou vir e vou fazer uma linha aqui. Vou tirar ele daqui, vou colocar no próximo, fazer a mesma coisa, ó. E aqui também. Feito isso, eu vou passar uma costura aqui. Nessa marcação que eu fiz, eu vou acender um pouquinho mais aqui essa marcação. Vou fazer uma costura nessa marcação, só que eu só posso fazer essa costura depois que eu posicionar o meu botão. Pronto. Essa marcação é para o meu cartão ficar fixo aqui no cantinho dele, sem descer, sem escorregar lá pro final da carteira e a gente não ter como pegar aqui, certo? Então, eu vou deixar essa marcação aqui, daqui a pouco a gente coloca, e agora a gente pega aqui, ó, um dos lados do corpo da nossa peça, aqui, vamos posicionar ele aqui embaixo. Aqui. E eu vou colocar um alfinete aqui para que ele não saia do lugar. Aqui. E aqui. Eu vou deixar ele aqui certinho. Aqui na parte de cima, nós vamos pregar a nossa abinha. Nós vamos pegar a nossa abinha e vamos posicionar ela aqui, achar o centro. Deixa eu assar aqui o centro. Marcar com giz, que o tecido é escuro. Vou achar o centro aqui também. Ah, o centro é bem na marcação que eu fiz do botão já. E aqui, ó, eu vou vir e vou posicionar aqui, ó, a minha marcação com a minha marcação aqui. Vou posicionar aqui meu clipe para ele não sair do lugar. E aqui. Vou observar se aqui estão certinho as mesmas margens aqui de costura, certo? Vou observar isso. E aqui eu vou vir, vou fazer uma marcação aqui no meu botão, ó, com giz. Pra poder marcar a outra parte do nosso botãozinho aqui. Vou tirar esse alfinete daqui, porque... Eu vou passar uma costura aqui, para que esse centro não saia. Do centro para fora, deixar logo preso, porque evita entortar.
centro pra fora. Prendi a minha abinha aqui, que aí eu já fico livre dela entortar aqui. Agora eu vou vir e vou apertar esse botão aqui pra marcar o centro aqui dele e eu posicionar a outra parte. Então, eu vou vir, ó. Não precisa dar volume aqui não, porque é um bolsinho de cédula, então ele cabe certinho. Eu vou vir e vou apertar aqui. Marquei aqui, tá bem clarinho, mas eu tô vendo aqui. Vou vir com o meu botão e vou marcar aqui. Ok. Agora, eu vou levantar aqui o meu forrinho, ó, pra que não apareça o forrinho aqui. Vou levantar e vou... Aqui, ó. Desse lado aqui, certo? Aqui, ó, pra vocês entenderem. Aqui é o cartão. Não vai aparecer o botão nem aqui dentro, nem aqui fora. Então, eu levanto esse tecidinho aqui de cima, onde tá somente a entretela. Vou vir e vou cortar aqui e aqui. E vou encaixar o meu botão aqui. Vou colocar um reforço aqui também. Daí é só fechar as bordinhas aqui e costurar aqui embaixo, fechando tudo. Ó, posicionei o meu botão aqui, levantei só o primeiro tecidinho, coloquei aqui dentro. Aqui dentro do meu espaço do cartão tá livre, aqui dentro também. Agora eu vou tirar aqui. Ele já tá aqui fechado, já fecha certinho aqui, pronto. Eu vou tirar aqui pra eu fazer a costurinha aqui, pra travar esse meu cartão aqui. Quem quiser levantar essa abinha aqui, ó, pra fazer essa costura também pode. Mas como eu já costurei a lateral, vai ficar só com essa costurinha aqui mesmo. E aí, os nossos cartões, eles ficam aqui, ó, sem descer, certinho aqui, com espaço pra gente tirar. Agora, nós vamos pra próxima etapa. Vamos voltar o nosso bolsinho aqui, pro lugarzinho dele. Vou fazer uma costura aqui, prendendo ele aqui no nosso corpo aqui. Pronto, posicionei aqui, fiz a costurinha de segurança. Essa parte aqui a gente vai reservar um pouquinho aqui. E já, nós vamos passar para a parte do zíper agora. Nós vamos precisar de um pedaço de zíper de 20 centímetros. E de 4 pedacinhos de terminais aqui do nosso zíper, para o acabamento do nosso zíper. Esse terminal aqui eu vou deixar as medidas também na descrição, certo? Pedacinho de tecido. E aqui nós vamos encaixar esse terminal aqui, ó, no nosso zíper. Ele já tá com o cursor aqui, é o número 5 zíper, cursor número 5 também. Eu vou encaixar ele aqui, ó. E vou passar uma costura aqui, prendendo esse terminal aqui, certo? Essa dica aqui é uma dica de finalizador de zíper que eu aprendi com a Ardala, do Pega Pega Fofurices. Ela tem dicas bem legais para zíper no canal dela. Então, fiz isso. Vou posicionar o outro também.
E o último aqui. Aqui. Tem uma dica minha que eu gosto de fazer quando eu vou fazer esse acabamento do zíper, é a gente usar um pedacinho de fita dupla face. Ó, assim, ó. Eu pego um pedacinho de fita dupla face, corto um pedacinho que cabe aqui no meu terminal, posiciono aqui, vou retirar aqui a película. Do outro lado também. Aí, eu venho com o meu zíper, ó, encaixo ele aqui. E venho com a outra parte e sobreponho. Que aí, ele vai ficar fixozinho aqui, ó, certinho. Agora, é só vir e fazer a costura de pesponto aqui. Um. O outro. E o último aqui. Pronto. Eu gosto de deixar uma margem de segurança aqui do meu terminal. Não gosto de deixar igualzinho com o zíper, não. Eu deixo essa margem, depois eu venho e refilo aqui, bem próximozinho ao nosso zíper aqui, ó. Que fica mais fácil. A gente não corre risco de ficar torto. Aqui a gente já refila e já deixa no tamanhozinho certo. Pronto, meus dois zíper com terminal já tá aqui prontinho. A gente tem que se atentar na hora de colocar na peça para que ele abra para nossa esquerda, certo? Esses materiais desse tutorial, os tecidos, todos os tecidos, é da minha parceira, a Do Avesso Paninho. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês. Vou deixar o cupom de desconto. E lá no site dela tem uma aba só de parceiras. Aí vocês podem ver os tecidos que eu usei e os tecidos que as outras duas parceiras usaram também, certo? E esses cursores aqui é da JJ Fivelas. Vou deixar o link aqui embaixo também e o cupom de desconto, tá bom? Agora, o que nós vamos fazer com o nosso zíper? A gente vai juntar aqui, ó, e vai encontrar o centro do nosso zíper. Eu não gosto de fazer pique, eu gosto de fazer marcação. Eu venho aqui, marco, achei o meu centro aqui e o centro daqui, ó. Vou fazer isso com os dois. Aqui o centro. Marquei. A canetinha que apaga com ferro, porque com calor, quando a gente for passar a peça, ela já some. O nosso cursor, ele vai fechar para minha esquerda, para esse lado. Como é que eu sei disso? É sempre a parte onde tá a quininha do nosso carrinho, é o lado que fecha. A parte reta é a parte que abre, certo? Então, fica dessa forma. Aí, o que eu vou fazer aqui? Vou achar o centro aqui da minha peça, ó, que já tá com a minha binha. Eu vou achar aqui o centro e vou fazer uma marcação aqui. Tem que ter cuidado nessa hora para ficar alinhadinho. E aqui, ó, se o meu zíper, ele tá abrindo pra cá, então o que eu vou fazer? Eu vou somente tombar ele aqui em cima. Tá o zíper pra trás. Eu vou afastar um pouco esse zíper do centro,
Pra vocês visualizarem a marcação, ó. Ele tá fechando aqui, então eu venho e trago ele aqui pra cima. E vou unir aqui a minha marcação. Marcação com marcação. Aqui. E vou vir colocando o clipe aqui. Até aqui. Ele precisa ter 1 centímetro aqui de distância da nossa peça, o nosso zíper. Eu vou vir fazendo isso aqui também. E aqui. 1 centímetro de cada lado, certo? Essa minha margem aqui de costura é do meu calcador de zíper. Se vocês forem fazer com o calcador normal, vocês coloquem a margem de costura de vocês, certo? Se aqui for um calcador normal, então essa medida ela tem que ter meio centímetro a mais de cada lado, certo? Feito isso, aqui, agora eu vou vir, ó, com um dos nossos forros, que tá aqui, vou passar uma costura de segurança para não correr o risco de ficar torto. Depois eu vou vir com o meu forrinho, vou posicionar aqui, vou costurar rente aos dentinhos do zíper, vou virar para o outro lado e rebater, tá bom? Feita a costurinha de segurança aqui, eu venho com o meu forro, vou alinhar ele aqui certinho. E vou passar uma costura rente ao meu dentinho do zíper aqui. Tanto faz pelo lado da manta, quanto por aqui. Eu vou sentir aqui mais ou menos onde ele está, ó. A gente sente aqui. E vem com a nossa costurinha. Cheguei perto do meu cursor, eu tenho que afastar, para que eu possa costurar ele com segurança. Atrás. Feita a minha costura, eu vou visualizar aqui se tá tudo ok. O zíper tá posto aqui. Agora eu vou vir e vou fazer uma costura de acabamento aqui em pesponto. Só que eu vou trazer a minha abra pra trás, o meu forrinho aqui pra trás também, ó. Todinho aqui pra trás. E vou fazer essa costura com a minha aba virada pra cá, pra onde ela está. Aqui. Pronto. Fiz o meu pesponto. Minha abinha tá aqui. Esse pesponto é opcional. Se você quiser fazer só na parte do forro aqui, dá pra fazer também. Vou soltar aqui. E aqui, do outro lado, a gente vai posicionar a nosso outro espelho aqui, ó. Vou achar o centro. Vou posicionar ele aqui. Marcação com marcação. Nessa hora é muito importante que eles fiquem alinhados. Se não ficar alinhadinho, a gente não tem como alinhar tirando o cursor, né? Porque o cursor tá preso. Vou alinhar aqui.
Aqui, ó. Tem que observar se tá alinhadinho aqui, as extremidades, se tá certinho. A gente vai passar uma costura de segurança aqui, novamente. Depois a gente vai posicionar aqui, ó, outro forrinho, direito com direito, tomba aqui e faz a mesma costura rente ao zíper. Vira para o outro lado e rebate da mesma forma que a gente fez esse lado, ok? Aqui, ó, costurei, fiz a costura rente ao zíper, tombei o meu forrinho pra cá, vai ficar frente com frente aqui, forro com forro aqui. Agora, eu vou tomar cuidado para o forrinho vir pro lugar certo e vou fazer o pesponto aqui. Pronto. Frente e costa ok aqui, beleza. Agora, nós vamos posicionar o zíper do outro lado. Fazer a mesma coisa. Aqui já tem a nossa marcação. Tem que marcar aqui também. E aí, vou vir e vou tombar o meu zíper aqui em cima. Marcação com marcação. Aqui. Aqui. E vou observar se ele está aqui, ó, na mesma, ó, se ele vai estar aqui na mesma direção do outro aqui, certo? Ó, certinho, batendo certinho de um lado e do outro. Isso aqui é muito importante para que a nossa peça não fique torta, certo? Então, ele tá batendo certinho. Agora, eu vou fazer a costura de segurança aqui no meu zíper. Deixa eu ver se esse aqui tá certinho também. Tá. Aqui também. Ok. Vou fazer a minha costura de segurança aqui e sobrepor o meu forro. Eu faço sempre do meio pra extremidade. Aqui também, meio pra extremidade. Aqui certinho. Agora, eu vou ver se tá certinho aqui. Me certificar se tá ok aqui, tá. Agora, eu venho com outro forrinho, ó. Vou posicionar aqui e vou fazer a mesma coisa que a gente fez no outro lado. Vou passar uma costura aqui rente ao meu dentinho. Costurinha feita, agora eu venho, mesma coisa, ó, forrinho pra trás. Certifico que ele tá certinho aqui. E agora eu venho e faço o meu pesponto aqui. Pronto. Zíper perfeito. Estamos quase terminando. Agora, o que a gente vai fazer? Vai unir essa parte com esse zíper aqui, ó. Centro com centro. Aqui. Sempre alinhar aqui a extremidade para não ficar torto.
O centro tá batendo. Aqui também. E eu vou fazer a mesma coisa, uma costurinha de segurança aqui, sobrepor forro direito com direito aqui, fazer a costura de pés-ponto aqui e a gente volta para fechar a nossa carteira. Pronto, posicionei o meu forro aqui, certinho. O único detalhe dessa última parte aqui é que a gente não pode rebater os dois juntos. Então, o que que eu faço? Eu trago meu forrinho pra cá e vou rebater aqui só a parte interna. Pronto, rebati aqui a parte interna, que ele não vai enroscar mais no meu zíper. E agora, o que que a gente vai fazer? Quem quiser colocar uma alcinha de mão, coloca nessa hora, porque a gente vai alinhar aqui todo mundo, ó. Forro com forro para um lado, forro com forro para o outro e alinhar essa parte aqui. Aqui, a gente vai segurar aqui, ó, posicionar o dedo aqui, alinhar certinho aqui, ó. E colocar um clipe aqui, para ele não sair do lugar. A mesma coisa aqui desse lado, deixa eu posicionar para esse lado aqui que fica melhor. Ó, alinha todo mundo aqui, aperta, que esse acabamento aqui é justamente para ficar mais fácil que a costura da gente aqui, ficar bonito. Mesma coisa do outro lado, eu vou posicionar pra mim porque fica mais fácil eu visualizar pra não ficar torto. Aqui. Ó, juntei aqui as duas pontinhas, coloquei aqui um clipe, do outro lado aqui também. Juntei aqui. Agora aqui eu posso colocar um aqui e outro aqui. E aqui no forro é o seguinte, ó. A gente vai ter que lembrar sempre de deixar um dos cursores do zíper um pouquinho aberto assim, certo? A gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui e aqui. A gente vai fechar um dos forros todinho e o outro a gente vai deixar para desvirar a nossa peça. Esse acabamento aqui é o que eu tô falando, a minha margem de máquina, de calcador, é esse aqui. Se você for usar o calcador normal, que é esse aqui, você tem que aumentar meio centímetro na medida do corpo da peça, certo? Meio centímetro, porque senão não vai caber aqui. Como eu tô usando esse, então esse dá certinho. Aí, o que que eu vou fazer, ó? Nesse, eu vou deixar um pouquinho aberto aqui, um espaçozinho aberto, para eu desvirar a minha peça. Então, o que que eu vou fazer? Vou começar aqui com retrocesso, vou dar a volta e vou terminar aqui com retrocesso, certo? Então, um dos forros, que é esse aqui, ele vai ser fechado completamente, ok? Vai ser assim, ó. Retrocesso, vai.
Pronto, vocês observaram que o meu calcador bate exatamente no espaçozinho que eu deixei, certo? Então, lembrando, quem for fazer com o calcador normal, aumenta meio centímetro em cada extremidade. Meio centímetro no comprimento da nossa peça, que no caso aqui ele tem 23, então vocês vão ter que cortar com 24 para poder fazer esse acabamento aqui, certo? Meio para um lado, meio para o outro. Agora, eu vou vir aqui, ó, e vou desvirar a nossa peça. Vou cortar aqui esse cantinho. Vai ficar bonitinho. E é só colocar a mão aqui e desvirar a peça. Abrir o outro. A gente vem aqui nos cantinhos e ajeita com a mão. A gente vem, ó, coloca a mão aqui e empurra o cantinho. E aí ele vai ficar certinho aqui. Aqui. O outro aqui, faz tu cursor. E por aqui a gente ajeita esse outro aqui também. Empurra o cantinho. Empurra o outro. Pronto. Esse forrinho fechado, a gente coloca ele pra dentro. Fecha aqui nossa peça. E esse forrinho aqui, a gente fecha com pontinhos à mão ou faz uma costurinha reta aqui na máquina. É só juntar aqui as partes. Ó, coloca aqui pra dentro e faz a nossa costurinha. A nossa costurinha reta aqui, certo? Depois coloca pra dentro. Todo mundo vai passar o ferro, né? Pra ficar bonito. E aí a nossa... Eu vou passar o ferro e vou mostrar ela já prontinha aqui pra vocês verem. Pronto. Nossa peça tá prontinha, ó. Como ela fica linda. E o que eu falo do espaço aqui da nossa costurinha é exatamente essa, ó. Por isso que eu deixei bem claro que eu usei esse calcador aqui, tá bom? Mas, se for outro calcador, aumenta meio centímetro de cada lado para vocês terem a margem de costura aqui certinha pra fazer o acabamento, certo? Então, fica dessa forma, ó, aqui os cartões, coloca aqui, coloca outro aqui. Aqui cabe o celular também, cabe dinheiro. A costurinha é justamente para esse cartão ele não ir lá pro fundo aqui do zíper, ele encostar aqui, e ficar fácil tirar daqui. E aqui fica um bolsinho ainda para celular também, que não encontra com o outro, eles são separados, ó, o outro aqui. E aí, quem quiser colocar uma alcinha de mão, faz a alcinha de mão e coloca aqui. Na hora que a gente vai posicionar o nosso bolsinho, a gente posiciona a nossa alcinha de mão aqui, certo? É uma opção. Como eu não quis colocar nessa, esse ficou assim. Eu espero que vocês gostem, quero ver bastante essa pecinha aí nas redes sociais. No Instagram me marca, eu vou deixar aqui o link embaixo. Quem não me seguir lá, vai lá me seguir, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Até a próxima!